Gabigol desabafa e manda recado para a nação rubro-negra. O clima está pesado no Mengão e o atacante Ângelo, que disse não e recusou a primeira proposta do Flamengo. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que está chegando aí, mas ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve agora. Não deixa para o final do vídeo, você vai esquecer e a sua inscrição ela é muito importante. Faz o seguinte, vem aqui embaixo aqui agora, nesse botão que está aqui, clica nele, é de graça, se inscreve, aciona também o sininho da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e não esquece do seu like, porque o seu like ajuda muito no nosso trabalho. Tem também a Bet Nacional, não se esqueça de fazer o seu cadastro na Bet Nacional. É de graça também. Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado, a Bet dos brasileiros que mais cresce aí no mercado. Lembrando que lá você pode fazer o seu jogo a partir de R$1 apenas. Tem muitos jogos, no dia de hoje tem muitas cotações, claro, sempre com muita responsabilidade. Vamos para as informações, tem muita coisa para a gente poder falar aqui com vocês. Vou falar também, claro, sobre a desclassificação do Flamengo no Mundial no jogo de ontem. Tem muitos assuntos para a gente poder falar, mas deixa eu começar falando sobre a situação dos meninos do Ninho. Hoje completam 4 anos que, infelizmente, nós perdemos aí 10 dos nossos meninos e é sempre muito triste falar sobre isso, lembrar das cenas, lembrar do que aconteceu, a dor das famílias, enfim, o que a gente passa até hoje, todos os jogos, 10 minutos do primeiro tempo, a gente canta, né, o nome dos meninos, o Átila de Souza, o Bernardo Pizeta, o Jorge Eduardo, Arthur Vinícius, Christian Mério, o Jedinho, né, o Pablo Henrique, o Riquelmo, Samuel e o Vitor, para sempre por vocês. Descansem em paz, meninos, e muita força aí para as famílias sempre. Bom, vamos falar agora sobre um assunto que não tem nada a ver com futebol, mas ele tem a nossa obrigação de falar sobre isso. A gente está acompanhando aí o que lamentavelmente está acontecendo com o Vinícius Júnior na Liga Espanhola, questão de racismo. E parece que o negócio só está piorando, porque está passando agora para o basquete também. O Iago Matheus, que foi jogador do Flamengo, foi revelado pelo Palmeiras, jogador de base, de base profissional da seleção brasileira, foi vítima de racismo na Eurocopa de basquete. E a gente não pode deixar isso passar impune. Isso é um absurdo isso que está acontecendo. As autoridades deixando isso acontecer sem tomar atitude nenhuma. O armador da seleção brasileira foi hostilizado pela torcedora do Clube Juventude Badalona. E tem imagens, irmão, claro, dá para identificar qual é a torcedora. Tem, além da torcedora que está fazendo, torcedora não, além de ser humano desprezível que está fazendo isso, várias pessoas do lado rindo, achando graça, que são racistas tão quanto essa pessoa desprezível. O Iago, ele disse que não viu a torcedora fazendo isso, né? Ele que defende lá o Ratio Parme, né? da Alemanha, e aí tá jogando essa partida, ele disse que não viu essa cena, porque se ele tivesse visto, ele não sabia qual seria a reação dele. Então assim, força Iago, nesse momento aí tão ruim, e que as autoridades, de uma vez por todas, resolvam esse problema absurdo, que só faz crescer cada vez que vocês não tomam atitude. Vai para futebol, vai basquete, vai para tudo quanto é lugar. Isso é um absurdo. Tem que ser severamente punida essas pessoas para servir de exemplo e acabar de vez com tudo isso. Bom, vamos falar agora sobre o jogo de ontem do Flamengo. A cabeça está cheia. Pedir para você que está assistindo a gente na nossa página do Facebook, para você compartilhar, curtir, acompanhar, seguir a nossa página. É muito importante também. A gente está sempre trazendo informações do Flamengo. A gente está sempre falando de Mengão. E ontem, cara, eu perdi a linha, quero até pedir desculpa aos torcedores, a galera que me acompanha, sabe que eu sou um cara super tranquilo, mas não teve jeito ontem, cara, é Mundial de Clubes, a situação, a forma com que aconteceu, né, o Flamengo, da forma que o Flamengo perdeu, andando em campo, erros errados do Vitor Pereira, a arbitragem atrapalhando, um monte de coisa, então não tinha como não vir aqui, e como eu falo, na hora de cobrar, a gente vai cobrar, na hora de cobrar eu vou falar, mas na hora certa, e ontem foi o momento de botar para fora. E hoje, a gente, com mais calma, a gente analisa, a gente fala sobre outros assuntos com mais calma. E uma das coisas que eu quero falar é concordando com o meu parceiro Caio Mota. O Caio Mota falou o seguinte: é preciso falar em cima dos fatos, que comprovam um cenário que já se apresentava diante das escolhas. Esse é o ponto central.
Escolhas. A diretoria escolheu conduzir o início do ano assim. Assumiu o risco e pagou o preço. Está no pacote. É isso. Assumiu o risco, pagou o preço. O preço da eliminação, o preço da forma com que as coisas aconteceram. Por exemplo, o técnico do Al Hilal, o Rubens Dias, né? Ele falou sobre uma fraqueza do Flamengo. Ele falou aí sobre um problema que ele identificou, né, no Flamengo e atuou em cima. O Ramon Dias, Rubem Dias não, Ramon Dias, ele falou o seguinte: percebi que os volantes do Flamengo fazem pouca pressão, por isso coloquei o Vieto no meio, mas o Marega, dois jogadores que jogaram muito, né? Então assim, isso está notório, a gente vem falando sobre isso desde o jogo na Supercopa contra o Palmeiras. O Flamengo não tem meio de campo, não tem meio de campo marcador. Desde que perdeu o João Gomes, o Flamengo não contratou o Gerson, mas o Gerson não é esse jogador. E o Ramon Dias percebeu isso, foi lá e atuou em cima e venceu a partida. Depois da eliminação, o Marcos Braz, né, falou sobre a provocação que ele fez ao Real Madrid e falou sobre reforços também que não foram contratados, né, que ele prometeu e não foram contratados. Marcos Braz falou o seguinte, abre aspas, o futebol está muito chato e todo mundo contribui para isso. Acontece, foi em cima de um título. No título você faz brincadeira, longe de ser de respeito. Mas vocês da imprensa poderiam analisar o que é brincadeira de momento ou a falta de respeito. Mas é aquela situação, ô Braz, eu acho que na minha opinião não era momento daquele tipo de brincadeira, né? Eu acho que tudo comemorar o título, tudo bem, faz parte do futebol, mas a gente está com muitos problemas para resolver. Desde aquela época já tinham muitos problemas para resolver. Por exemplo, questão de contratações de reforços. O Braz falou no podcast, fala camaradas, no Flazoeiro, eu estava presente lá quando ele falou que ia fazer contratações de peso, ia fazer contratação aí a nível mundial, e ele foi perguntado sobre isso ontem na Zona Mista, sobre essa situação. E ele falou o seguinte: felizmente a gente não conseguiu fazer essa grande contratação para o Mundial. O campeonato se estendeu, mas não é desculpa, mas isso é um agravante. Então, Marcos Braz explicando aí toda essa situação. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês concordam, se vocês não concordam. Outra situação que atrapalhou ontem bastante, além dos erros do Vitor Pereira, tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro, muitos erros de passe do time também, o que afeta a questão de não ter um volante marcador ali no meio de campo, independente de todos esses erros. O erro da arbitragem também, a forma que o árbitro conduziu a partida, foi uma situação que atrapalhou, foi uma situação aí muito ruim. Lembrando que o VAR foi um árbitro espanhol, tá? Um árbitro espanhol. Então, assim, muito ruim a gente tem que falar de arbitragem. Eu nem falei sobre isso ontem, estou falando hoje, mas a gente não pode deixar de passar. O técnico Vitor Pereira falou na coletiva o seguinte: não vou falar mais nada de arbitragem, porque não quero mais. Mas uma equipe que começa o jogo sendo carregada por cartões amarelos nos principais jogadores condiciona muito o nosso jogo. Estou convencido que se fosse de 11 contra 11, sairíamos vencedores daqui. E o que o Vitor Pereira está falando sobre isso, eu concordo. Muitos cartões amarelos, né? 2 pesos, 2 medidas, o árbitro para um lado marcando uma coisa, para outro marcando outra. O Gabigol também falou sobre arbitragem, falou o seguinte: a gente chegava perto para falar coisas normais de jogo e ele já dava cartão. Comigo mesmo foi assim, eu fiz uma falta, não falei com ele, quis que o jogo seguisse e ele me deu o cartão. Então, assim, 2 critérios muito malucos que o árbitro estava usando. Então, muito estranho isso, muito estranho. O Gabigol defendeu o Vitor Pereira. Na Zona Mista ele foi perguntado sobre a questão do Vitor Pereira, sobre estar fechado com o Vitor Pereira, não está fechado, e ele respondeu o seguinte: para de criar essas coisas de estar fechado. A gente está fechado com todos os treinadores que vêm aqui. Qualquer um. A gente está com o Vitor, torcedor vai ter a opinião dele, você, repórter, vai ter a sua. A gente gosta dele, está fazendo um trabalho muito bom. Quando perde, cria-se um monte de coisa, está chato essas coisas. Ele está aqui, foi escolhido para estar aqui. Estamos representando um clube enorme, o que importa é o Flamengo. Então o Gabigol desabafando, dizendo que estão aí fechado com o Vitor Pereira, acabar com essa situação aí, mas tem que melhorar muita coisa. Tem que melhorar muita coisa e é bom que vocês tenham essa consciência. O Gabigol mandou um recado para a nação rubro-negra. O Gabigol, ele nas redes sociais escreveu o seguinte: honrar suas cores na vitória e na derrota. Somos o Flamengo. Obrigado, Deus. Os seus planos são perfeitos
e eu creio. Ele botou 2 fotos, uma colorida, uma preta e branca, ali com a camisa 10 do Flamengo. E é isso. A gente tem que pontuar, tem que falar os erros, os problemas, mas a vida tem que continuar. O Flamengo é muito grande. O Flamengo, as coisas têm que continuar buscando os títulos que são possíveis. Infelizmente, muito triste, irmão, tem que falar isso. Muito triste. Eu estou muito triste mesmo com a forma que aconteceu, mas a gente tem que seguir. O Flamengo já treinou hoje, né? É um clima muito tenso, um clima muito pesado aí no treinamento do Flamengo. O técnico Vitor Pereira conversou o pé do ouvido com a Arrascaeta, com o Gerson. O Fabrício Bruno foi o primeiro jogador a entrar em campo. O Flamengo já voltou para Rabat, está em Rabat e tem que treinar, tem que continuar, porque sábado tem disputa do 3º lugar, sair pelo menos pela porta da frente desse torneio, depois da pior vexame da história do Flamengo no torneio mundial. E é isso, a vida tem que continuar, ainda tem Recopa Sul-Americana, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem um monte de coisa aí durante o ano para o Flamengo poder ganhar. E vai precisar de reforços para poder ganhar, disputar para ganhar. Vai precisar de contratações principalmente pontuais. Não é de hoje que está precisando de um reserva para o Arrascaeta. Não é de hoje que está precisando. Quantos campeonatos a gente vai perder por conta disso? Fica aí a dica. Ó, de acordo com Bruno Gilfrida, lá de São Paulo, GE de São Paulo, o Ângelo, junto com seu representante, o Santos, negaram a primeira proposta, a primeira investida do Flamengo. Disse não ao Flamengo. Por quê? De acordo com o repórter, o Flamengo fez aí uma investida de 10 milhões de euros e uma porcentagem numa venda futura aí pelo atacante. Só que o Ângelo não, de acordo com o repórter, o Ângelo não gostou, achou pequena. O Santos também não gostou e negaram essa proposta. O Ângelo, inclusive, tem a intenção de continuar no Santos. Pode ter uma reviravolta sobre isso. Continuar no Santos para poder dar a volta por cima, junto com o Santos e tal. Então, assim, tem um caminho longo, uma novela longa. O Flamengo, agora, depois do Mundial, deve fazer uma outra investida pelo jogador. Vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer. Mas, de acordo com o GE, lá de São Paulo, o jogador disse não e não quer sair do Santos nesse momento. Pedir para você comentar aqui embaixo o que vocês acham sobre esses assuntos que a gente trouxe aqui para vocês. É importante demais o seu comentário. Comenta aqui o que você acha. E se inscreve também se você não se inscreveu. Aqui embaixo nesse botão, clica nele, a sua inscrição é muito importante. Compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante. Faça seu cadastro também na Bet Nacional, primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. Mais tarde a gente volta, ainda estou com a cabeça cheia, muita coisa, a gente vem aqui em respeito a vocês. Mais tarde a gente volta mais tranquilo para falar de outros assuntos. Tamo junto, saudações rubro-negras.